Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos. No livro de Atos, capítulo 12, do verso 5 ao verso 11. Atos 12. Do verso 5 ao verso 11. Diz assim a palavra de Deus. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes, entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, diga comigo assim, de repente, outra vez, de repente, aleluia, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias. E disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém não sabia se de fato o anjo estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram, andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Aleluia, diga comigo de novo, de repente o anjo foi embora. Aleluia. Agora eu quero que você vá comigo para Atos 16, nós vamos ler o verso 24 e 25. Atos 16, nós vamos ler o 24 e o 25. Depois de receber essa ordem, o carcereiro o jogou em uma cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre 2 blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, verso 26, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aleluia. Digam comigo de novo, de repente. Outra vez, de repente. Dá um aplauso forte ao Senhor. Aleluia. Pai, enche esse lugar com a tua glória. Enche verdadeiramente este lugar com a tua glória. E todo o peso e toda a dificuldade, Deus, toda a nuvem negra que há sobre este lugar, nós repreendemos. Todo demônio que se levantou para fazer calar a tua voz, nós neutralizamos agora. Todo espírito de distração, nós neutralizamos agora. Que os nossos corações estejam agora prontos, abertos para ouvir a tua voz. Espírito Santo, fala conosco de uma forma muito especial. Vem nos quebrantar, vem nos ensinar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que todas as vozes se calem agora e que possamos ouvir a voz do teu Espírito Santo. Estamos prontos, Senhor, para ouvir a tua voz, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Diga, Espírito Santo, eu estou pronto para ouvir a tua voz. Aleluia. Eu quero nessa noite falar sobre o tema, quando o de repente de Deus acontece. Hoje é dia de ceia,
E a Bíblia diz que Jesus Cristo vai voltar e será de repente. Ele virá como um relâmpago, como um ladrão, e nós não sabemos o dia nem a hora, mas vai acontecer, de repente. Então hoje nós estaremos celebrando a ceia, e quem sabe de repente, em um abrir e piscar de olhos, todos nós seremos arrebatados. Glória a Deus, aleluia. Eu já ouvi algumas vezes as pessoas falarem sobre o de repente de Deus. E ouvi alguém dizer assim, o de repente de Deus não é tão de repente. E essa palavra ficou no meu coração. O de repente não é de repente, e como é esse de repente? E eu comecei a orar e pedir ao Espírito Santo, dizendo, Espírito Santo, me ensina o que é isso. Me ensina sobre o de repente de Deus. E comecei a pesquisar sobre isso, e encontrei dezenas de versículos que falam lá do Gênesis até o Apocalipse, que falam do de repente de Deus. Coisas que acontecem de repente. Então eu comecei a ser guiado pelo Espírito, e Ele começou a me mostrar algumas coisas que favorecem, ou que estabelecem, como você quiser interpretar, o de repente de Deus. Então nesta noite eu quero te dizer que o de repente de Deus é real. De repente, Deus age. A Bíblia diz que eles estavam na prisão e de repente apareceu. Então, o que é que faz esse de repente de Deus acontecer? E é sobre isso que eu quero falar, para que nós possamos então assim celebrar a ceia do Senhor. A primeira coisa que faz o de repente de Deus acontecer é quando tem oração. A Bíblia diz que a igreja estava orando com muito fervor em prol de Pedro. Pedro, ele é preso, Tiago é morto e Pedro é preso. Então a igreja, ela começa a orar, e a Bíblia diz que eles estavam orando com muito fervor, e de repente, um anjo aparece na cadeia, tira Pedro de lá, e o leva de volta para a rua, e faz com que ele volte para casa, aonde os irmãos estão orando. Isso é tão assustador, que nem Pedro, nem os irmãos acreditam no que estão vendo. Como é que Pedro conseguiu sair daquela cadeia? Não é ele, é um fantasma. E eles ficam espantados de verem Pedro ali, diante deles, porque a oração da igreja, a oração dos santos, fez com que o de repente de Deus soltasse Pedro da prisão. No capítulo 16 que nós lemos, a Bíblia diz que Paulo e Silas estão presos, e eles estão orando, e estão adorando ao Senhor, estão cantando ao Senhor, e orando ao Senhor, e a Bíblia diz que de repente vem um terremoto, e eles são liberados. E aí nós sabemos a história. O carcereiro quer se matar porque as cadeias foram quebradas, ele pensa que os presos fugiram, e Paulo diz a ele, nós estamos aqui, e eles levam Paulo para casa, e Paulo converte a família daquele homem. Ele diz, Senhor, o que eu posso fazer para ser salvo? Paulo diz a ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então de repente, aquele homem que era carcereiro, que era aquele que guardava Paulo, foi o mesmo que curou as suas feridas, o levou para casa, deu comida e se converteu, ele e toda a sua família. O de repente de Deus entrou naquela cela, porque existia oração. A oração, ela manifesta o de repente de Deus sobre nossas vidas. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu comecei a sentir uma dor nas pernas e uma fraqueza muito grande. É como se eu estivesse carregando um saco de cimento nas costas e eu não aguentava ficar em pé. Então eu disse, apóstola, meu bem, eu estou muito mal. Tem alguma coisa estranha acontecendo comigo, eu não estou aguentando andar. Eu estou sentindo uma sensação de morte, como se eu fosse morrer. Eu vou no médico. Eu já orei e eu vou no médico. E aí eu liguei para o meu irmão
e disse a ele: vem comigo no médico. E meu irmão foi comigo no hospital. Quando chegou na emergência do hospital, fui conversar com a médica. Ela disse: o que o senhor está sentindo? E eu expliquei a ela da minha dor, do que eu estava sentindo. Então ela mandou fazer alguns exames, e eu esperei lá o tempo dos resultados dos exames. Quando chega o resultado dos exames, ela me chamou. Ela já havia me medicado para a dor, e ela disse: o senhor vai ter que ficar internado. Eu disse: mas por que eu vou ficar internado? Ela disse: as suas plaquetas estão muito baixas. As plaquetas são algumas células do sangue que devem caminhar entre 250 e um pouquinho mais. A minha estava abaixo de 50% disso. E ela disse: o senhor tem que ficar internado. E aí ela me internou. De repente, eu estava internado, sem saber o porquê de nada. E a médica fez exames, começou a fazer exames. E todo exame que ela fazia não tinha resultados. Então eu saí da emergência e fui transferido para um quarto. E fiquei internado por 3 dias. E eles fizeram exames. E chamaram um cirurgião, chamaram um endocrinologista, chamaram um clínico, chamaram um gastro, chamaram tudo que era médico que eles encontraram por lá, foram chamando, fazendo exame. Cada um pediu um exame diferente, fiz tomografia, raio-x, exame de sangue, o que os irmãos imaginaram. Por último, uma médica chegou para mim e disse: eu quero pedir ao senhor um favor, eu sei que o senhor é um pastor, mas me permita fazer exame de HIV no senhor. Eu disse: doutor, a gente já está aí nesse negócio, vamos lá, né? E ela fez HIV, até exame de HIV eu fiz, que é o exame que vê se você tem AIDS ou não. Porque eles não encontravam. Eles queriam saber por que minhas plaquetas estavam baixas e não tinha nada. E começaram a discutir se me dariam sangue, não dariam, o que eles iriam fazer comigo. E aí nesse tempo, apareceu lá 3 irmãs e um apóstolo. E essas irmãs, esses apóstolos começaram a orar por mim. E oraram, e cantaram, e oraram, e cantaram. Isso era o 2º dia que eu estava internado. E no 3º dia pela manhã, de novo, vieram fazer aquelas mesmas baterias de exame. Todos os dias eles escolhiam sangue para fazer exame, porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo comigo. E no 3º dia, depois dessa tarde, não era o final da tarde, início da noite de oração, no 3º dia, como Jesus, eles fizeram exame, e aí de repente, as minhas plaquetas voltaram ao normal. O médico entrou no quarto e disse: o senhor está de alta. Eu disse: mas até ontem eu não estava bem. Eu disse: doutor, e o que foi que aconteceu? Ele disse: eu não sei, eu só sei que suas plaquetas estavam baixas e agora estão normais. A gente fez uma porção de exame, está tudo normal, você vai para casa. De repente eu estava mal e de repente eu estava curado. De repente. Depois ainda fui em um outro médico, meu primo, a gente fez uma série de exames e as minhas plaquetas nunca mais baixaram. Nunca mais. E eu nunca soube o que aconteceu comigo, eu só sei que os irmãos oraram. E eu fiquei curado. É só o que eu sei. E é só o que eu preciso saber também. A oração, ela move os céus. A Bíblia diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Então, se você quer ver o de repente de Deus, ore. Eu quero te motivar a orar. Eu não sei quanto tempo, quantos anos, meses você tem orado por uma determinada coisa, mas continue orando, não desista de orar. A Bíblia diz que Moisés estava lá no monte, lá com as ovelhas do seu sogro, cuidando lá das ovelhas. De repente, começa uma sarça, pega fogo, e ele olha para aquela sarça queimando, e ele diz: uau, que coisa estranha, porque a sarça queimava, era comum no deserto, uma sarça pega fogo, mas o estranho é que ela pegava fogo e não se consumia. Ele disse: eu vou lá ver o que está acontecendo, vou ver o que é isso.
E ele vai se aproximando e Deus diz a ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo. E aí começa um diálogo entre Deus e Moisés. E Deus diz: eu tenho ouvido a oração do meu povo. De repente, Deus aparece no deserto para tirar o seu povo do cativeiro, porque ele estava ouvindo a oração. De repente. Então ore e não canse de orar. Nunca desista da oração, porque a sua oração vai mover os céus. E de repente, quando você menos esperar, quando você menos pensar, quando você achar que Deus não está te ouvindo, de repente, vai acontecer na sua vida. Aleluia. Aplaude mesmo ao Senhor. Aleluia. De repente, quando nós oramos, coisas grandes, poderosas acontecem. As coisas mudam, a atmosfera muda, o céu muda, os anjos. Então ore. A oração é a base, uma das bases para que o de repente de Deus aconteça. A segunda base é uma palavra profética. Quando há uma palavra profética, então dentro dessa palavra profética, o de repente de Deus se manifesta. Preste atenção a isso, porque a palavra profética, ela vai acionar o gatilho do de repente de Deus, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Se você tem uma palavra profética liberada sobre a sua vida, guarde, porque vai chegar o dia em que ela vai acontecer, porque ela aciona o gatilho do de repente de Deus. A Bíblia diz que existia uma palavra profética, está lá em Isaías, que se levantaria um profeta e clamaria no deserto, a voz do que clama no deserto, e que anunciaria a vinda no Messias. De repente, aparece João Batista pregando no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A palavra profética da vida a João Batista, e de repente ele aparece no deserto pregando, dizendo: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, preparai os caminhos, porque está vindo. E aí essa mesma palavra profética alcança o próprio João, que está pregando e batizando no rio. Quando ele olha, de repente passa diante dele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele diz: é Ele, é Ele. Ele estava dizendo: arrependei-vos, raça de víboras, bando de cobras, jaracuçu, cainana, jiboias. Ele estava xingando o povo de tudo que era nome de cobra, banda de serpente. De repente ele para e ele diz: ali, eu acho que o pessoal ficou olhando e disse: que cobra é aquela que vai passando ali? Porque todo mundo aqui já está alistado. Que cobra é aquela? E João disse: não é cobra, não é cobra, é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E João vai dizer: eu vi a glória de Deus no unigênito do Pai. João consegue ver a glória de Deus em um único homem sobre a terra. O de repente de Deus trouxe Cristo sobre a terra e trouxe a sua glória em um único homem. Ele diz: eu vi a glória de Deus em um único homem. Imagine o que é isso. É o que aconteceu lá no Éden, agora estava acontecendo de novo. Um único homem
Por um único homem entrou o pecado, por um único homem entrou a salvação, pelo único homem tirou a glória, pelo único homem agora esta glória volta. De repente, a palavra profética, ela libera. O apóstolo Paulo, Atos capítulo 9, o apóstolo Paulo era conhecido como perseguidor da igreja, matador. Mas no capítulo 9 a Bíblia diz que de repente aparece uma luz, o apóstolo Paulo cai do cavalo, e ele diz: Senhor, Senhor, e ele diz: sou eu Paulo, a quem você persegue, porque você é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome às nações, e você vai sofrer muito por causa do meu nome. Então o apóstolo Paulo levanta dali, e depois de ser orado por Ananias, se torna o maior pregador do evangelho que nunca existiu e nunca vai existir no mundo. O homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento, inspirado, conduzido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo era ensinado pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo era quem foi o mestre do apóstolo Paulo. Mas por que tudo isso aconteceu? Porque o próprio apóstolo vai dizer: um dia o profeta escreveu sobre mim que eu seria luz para os gentios, e hoje essa palavra se cumpre na minha vida. De repente, o homem que era perseguidor deixou de ser perseguidor, porque existia uma promessa sobre ele. Aleluia. A palavra profética, ela manifesta o de repente de Deus. Receba isso. Quantas palavras proféticas há na sua vida? Quantas palavras proféticas o Senhor tem liberado sobre você, sobre a sua casa? De repente, quando você menos imaginar, esta palavra vai se tornar uma verdade na sua vida, na sua casa, na sua nação. Aleluia. A terceira base para que o de repente de Deus aconteça é o tempo de Deus. Diga comigo: o tempo de Deus. Outra vez: o tempo de Deus. Aleluia. O tempo do homem é cronos, de cronômetro, de hora, minutos, segundos. Então, Cronos, ele vai definir as nossas horas, o nosso tempo. No relógio do homem, agora é 18 horas e alguma coisa. Esse é o nosso tempo. Mas a Bíblia diz que, além do nosso tempo, em uma outra dimensão, existe Kairos, o tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo em que Deus libera as coisas segundo o seu querer. E o tempo de Deus se torna uma realidade no nosso tempo, quando Cronos e Kairos se encontram. Quando o tempo de Deus se encontra com o tempo do homem, então as coisas de Deus são reveladas. Em Gálatas capítulo 4, a Bíblia vai dizer que no tempo de Deus, no tempo estabelecido por Deus, nasceu Jesus Cristo, nasceu de uma mulher, nascido sobre a lei. Era o tempo de Cristo, era o tempo de Deus, Cristo nascer exatamente na época do domínio romano sobre a terra. Quando nós vamos estudar sobre isso e pesquisar sobre essas coisas, nós vamos compreender como foi preciso o relógio de Deus para fazer Cristo nascer exatamente no momento do domínio romano. Porque antes do domínio romano veio o domínio grego. E Alexandre o Grande, ele levou as pessoas da terra a aprenderem grego. Então, a maioria das nações da terra falavam grego. Quando Roma veio, ela estabeleceu o seu governo. Então, todas as maiores nações da terra estavam sob o governo romano e falando uma só língua. E Jesus Cristo veio nesse tempo pregando em grego e estabelecendo o governo do reino.
o tempo de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que no tempo de Deus, Cristo vai voltar de repente. Ele diz lá em Mateus 24, 27, dizendo assim: como um relâmpago sai do oriente para o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Será de repente. Ele diz também que será como um ladrão, que você não sabe nem a hora, nem o dia em que ele virá. Então você deve vigiar, porque você não sabe que hora o ladrão vem. Se o dono da casa soubesse que hora o ladrão vem, então ele trancava tudo e ficava lá na espreita. Mas ninguém sabe que hora que o ladrão vai entrar. A gente só, quando percebe, ele já chegou, e de repente ele aparece. A Bíblia diz: assim também será a vinda do Filho do Homem. No tempo de Deus, ele virá. Aleluia. A Bíblia também diz que de repente, como um piscar de olhos, pisca teu olho aí. A Bíblia diz que é esse tempo que Deus vai levar para arrebatar você. Uau! Pisca de novo aí. Já foi. Quando procurarem você, já foi. É como um piscar de olhos. Está lá em 1 Coríntios 15, 52. Seremos nós arrebatados para os céus e seremos transformados de repente. De repente. Aleluia. Outro dia eu estava dirigindo e tinha escrito atrás de um carro: cuidado, em caso de arrebatamento, esse carro será desgovernado. Quase que eu digo a ele: o meu também. De repente. Então o tempo de Deus, ele é o tempo que sela as coisas nas nossas vidas. Às vezes nós não entendemos. Tem coisas que parecem que demoram muito tempo, mas aí, de repente, tudo muda, tudo transforma. Chegou o tempo de Deus. Chegou o tempo de Deus. Chegou o tempo de Deus trazendo a salvação, trazendo a graça, trazendo a glória. Eu me lembro que quando eu me converti, nós passamos a orar muito pela salvação da nossa família. Ore pela salvação da sua família. Ore. Porque eles precisam ir para o céu. E nesse período, meu avô e minha avó estavam comigo, morando na nossa casa. E eu e meu irmão, nós orávamos por eles, para que eles fossem salvos. Minha avó era devota de um santo, 40 anos. Ela tinha um altar enorme na sala dela. E ela não admitia que nós falássemos nada. Ela ficava nervosa, saía. Mas nós continuávamos orando. E todo dia de manhã eu acordava bem cedo com meu irmão. Antes da gente trabalhar, nós íamos tomar café juntos. Então nós líamos a Bíblia, nós orávamos e nós cantávamos. Essa era a pior parte. Mas o pessoal tinha que suportar a gente. A parte que a gente cantava. Não era por causa da gente, era por causa dos outros que estavam nos ouvindo. E nós fazíamos isto. Mas a nossa intenção era que esta palavra alcançasse o coração dos nossos avós e da nossa família, que ainda estavam no quarto. E um dia nós estávamos fazendo este culto. Minha avó se levantou, parou assim na porta da sala onde nós estávamos, olhou para nós e ficou parada assim olhando e disse: o que vocês estão fazendo? E aí a gente disse: estamos fazendo um culto. E ela disse: e esse Jesus que vocês falam tanto, ele é verdade? Nós dissemos: é, esse Jesus é todo-poderoso. Ela disse: então eu quero hoje ser crente, eu quero Jesus hoje. De repente minha avó disse: eu quero ser de Jesus. Aí quando ela acaba de falar, chega meu avô, para do lado dela, e olhou para ela e disse assim: o que foi que Lígia falou? Aí nós dissemos assim: ela disse que vai ser crente.
Aí ele disse, se Lígia vai ser crente, eu também vou ser crente. De repente, e eu tive a honra e a glória de batizar o meu avô. De repente, passou mais um tempo, minha mãe disse, eu também quero ser crente. E eu também tive o prazer de batizar a minha mãe. De repente, no tempo de Deus, você tem que entender que Deus, Ele tem um tempo onde todas as coisas acontecem. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, porque todos aqueles que amam a Deus, eles entram no tempo de Deus, eles entram no coração de Deus. Então o relógio que nos guia, o relógio que nos move, não é o relógio, o nosso relógio. O relógio que nos move deve ser o relógio de Deus. Por isso um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele deve estar sintonizado com o tempo de Deus, com a hora de Deus. Sabe, Eclesiastes 3 vai dizer, há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de enxugar as lágrimas, tempo de morrer, tempo de viver. Mas que tempo é esse que Eclesiastes 3 está dizendo? Não é o tempo cronos, ele está falando do tempo estabelecido por Deus. Tempo de celebrar, tempo de chorar, tempo de viver, tempo de se alegrar, tempo de dar glória a Deus, tempo de se arrepender, tempo de plantar, tempo de colher. Não o tempo humano, mas o tempo de Deus dentro do tempo humano. Aleluia, glória a Deus. Ouvi uma vez uma história da apóstola Valnice, que eu achei muito interessante. Eu vou encerrar com isso, para que a gente possa cear. A apóstola Valnice contava que um determinado irmão estava em casa orando, e aí o Espírito Santo disse a ele, levanta, homem. Sabe, isso ainda acontece hoje. Lembra que o Espírito Santo disse a Ananias, levanta, vai à rua direita, na casa de Judas, lá tem um homem chamado Saulo. Ele disse, eu não vou lá não, eu conheço esse cara. E esse irmão estava orando e Deus disse a ele, levanta, homem, vai na cidade tal, na rua tal, na casa tal, porque lá tem um homem de Deus, doente, que precisa da sua oração. E aí ele levantou, pegou o ônibus e foi. E chegou lá, ele encontrou, bateu na porta, perguntou à irmã, assim, aqui é a casa de fulano? Ela disse, é. Ele disse, eu vim aqui orar por ele, que Deus mandou. A mulher olhou para ele e disse, meu irmão, você chegou tarde, porque ele acaba de morrer. Ele disse, não cheguei tarde não, porque Deus nunca se atrasa. E aí ele entrou, e a mulher disse, eu não disse ao senhor que já acabou, ele já morreu. Ele disse, não, Deus nunca se atrasa. Se Deus mandou eu vir orar por ele, é porque Deus vai curar ele. Aí a mulher disse, o senhor está maluco, né? O senhor não está vendo que ele já morreu? Ele disse, não, Deus nunca se atrasa. E aí ele começou a orar, orou pelo morto, orou, meia hora. E o morto não se mexia. E a mulher disse, eu não disse ao Senhor que um homem já está morto, porque o Senhor continua insistindo. Ele disse, não, Deus nunca se atrasa. Ele disse, a senhora conhece algum crente aqui nessa cidade? Ela disse, tem uns irmãos aí, Ele disse, traz esses irmãos aqui. E aí vieram mais 4 irmãos. E os 4 irmãos voltaram em volta do morto com ele. E começou a orar, e oraram, e falaram em língua, e oraram. E o morto. E a mulher disse, eu não estou dizendo ao Senhor que esse homem está morto. Ele disse, Deus nunca se atrasa, minha senhora. Se Ele mandou eu vir aqui, é porque Ele vai curar o seu marido. Ela disse, mas ele já está morto. E aí esse homem disse, mas Deus mandou eu vir, me deu o nome dele, me deu o endereço, porque Deus quer curar esse homem. E aí ele pegou o morto, disse aos irmãos, segura aqui comigo. E botou o morto em pé, encostado na parede, e disse, levanta, ressuscita. E largou o morto caiu. E a mulher disse,
Eu estou dizendo ao Senhor. Ele pegou o morto de novo, encostou na parede, levanta, ressuscita, Deus mandou eu vir, Deus não se atrasa. E na terceira vez que ele fez isso, o morto respirou e voltou a viver. Ele disse: eu não te falei que Deus nunca se atrasa? Eu quero te dizer nesta noite, que tem um tempo de Deus reservado. Tem um tempo de Deus reservado na sua vida. Um tempo de Deus para fazer coisas tão gloriosas, tão grandiosas. A palavra de Deus diz que o que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, e o que não subiu ao coração, é o que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Tem um tempo de Deus reservado para te abençoar. Receba isso em nome de Jesus. Eu quero nesta noite te dizer, assim como Cristo morreu, Ele ressuscitou, Ele vai voltar. E o de repente de Deus vai acontecer. O de repente de Deus, quando a gente menos esperar, estaremos vendo os anjos cantando, as trombetas tocando, e nós veremos Cristo de novo vindo com poder e glória. Porque o de repente de Deus vai acontecer, Cristo vai voltar. Quero te dizer também que o de repente de Deus vai acontecer na sua vida. Você pode receber isso? Diga: eu estou pronto, Senhor, para de repente receber as tuas bênçãos sobre a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé e a celebrar comigo a ceia do Senhor.